Uma menina de rua invade restaurante e grita: "Não coma, tem veneno!" Sua esposa envenenou, e milionário descobre a verdade chocante que vem à tona. Antes de ouvirmos essa história chocante, comente aqui abaixo de onde você está assistindo este vídeo, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. A noite caía lentamente sobre São Paulo, lançando sombras profundas entre os prédios altos da Avenida Paulista. Luna, uma garota de 12 anos, estava encolhida ao lado de uma loja de conveniência, os olhos atentos à multidão que passava sem notá-la. Seu estômago roncava, mas a fome era uma velha conhecida. Seus dias eram sempre iguais: sobreviver mais um dia, encontrar um pedaço de pão, um lugar seguro para dormir. Enquanto esperava uma oportunidade, viu um homem sair da loja, distraído, deixando cair algumas moedas no chão. Com a agilidade de quem conhece bem a rua, ela pegou as moedas antes que ele sequer percebesse. De posse das moedas, Luna correu até uma padaria e comprou um pão francês. Sentou-se em um banco, saboreando cada mordida enquanto seus olhos não paravam de vigiar o movimento ao seu redor. Ela era uma sombra entre as sombras da cidade, invisível para quem não sabia olhar. Mas, mesmo no meio de tanta solidão, havia algo que a mantinha viva: a esperança vaga de que um dia tudo poderia mudar. Enquanto comia, avistou 3 meninos que conhecia bem. Mateus, Tiago e Pedro, todos mais novos que ela, corriam em sua direção, os rostos sujos e marcados pela vida nas ruas. Eles pararam ao seu lado, ofegantes, e Luna os cumprimentou com um leve aceno. Ela dividiu o que restava do pão, e eles sorriram com gratidão silenciosa. A rua ensinou Luna a ser desconfiada, mas também a proteger os que, como ela, não tinham ninguém. Rafael Pereira era o oposto de Luna. Do alto de seu escritório luxuoso, ele podia ver toda a cidade pulsando abaixo de seus pés. Aos 40 anos, era um empresário respeitado, fundador de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Tudo ao seu redor era perfeito: o escritório, os móveis de alta qualidade, as roupas impecáveis. Mas por dentro, Rafael sentia um vazio crescente que não conseguia preencher. Algo estava faltando e ele não sabia o quê. Durante uma reunião com o conselho da empresa, ele ouviu elogios e cumprimentos, mas as palavras soavam ocas. Sua mente estava distante, preocupada com a monotonia que sua vida havia se tornado. Mesmo no auge do sucesso, Rafael se sentia cada vez mais desconectado. Ao fim da reunião, ele olhou pela janela, fixando o olhar na cidade iluminada. Algo naquela imensidão de luzes o incomodava, mas ele não conseguia identificar o que era. Voltando para casa naquela noite, Rafael dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo. Ao parar em um sinal, viu crianças pedindo dinheiro entre os carros. Seus olhos cruzaram brevemente com o de uma menina, mas ele logo desviou o olhar, sentindo uma inquietação crescente. A imagem daquela criança permaneceu em sua mente, como um lembrete silencioso de que sua vida, embora perfeita, estava longe de ser completa. Na mansão luxuosa onde vivia, Rafael foi recebido pelo silêncio. Valéria, sua esposa, estava na sala, uma taça de vinho tinto na mão, assistindo a uma novela sem prestar muita atenção. "Como foi o dia?" ela perguntou, sem tirar os olhos da tela. Rafael respondeu automaticamente, contando sobre reuniões e metas alcançadas. O casamento dos dois, outrora apaixonado, havia se tornado frio e superficial, como se fossem apenas 2 pessoas vivendo sob o mesmo teto por conveniência. Valéria anunciou que haveria um jantar importante na noite seguinte, com amigos influentes. Rafael assentiu, sentindo o peso da obrigação social. Ele subiu para o quarto, tirou os sapatos e afrouxou a gravata, deitando-se na cama com um suspiro cansado. A sensação de vazio o acompanhava, e ele se perguntava se alguma coisa mudaria ou se ele estava destinado a continuar vivendo aquela farsa perfeita. Na noite seguinte, durante o jantar, uma atmosfera de luxo e ostentação dominava a sala. As conversas eram sempre as mesmas: viagens, carros, investimentos. De repente, uma batida rápida e insistente na porta interrompeu a monotonia. Rafael se levantou, intrigado, e abriu a porta. Lá estava Luna,
a mesma menina que ele tinha visto no semáforo. "Não coma isso!" ela gritou com uma intensidade que fez o salão silenciar. Sua esposa colocou veneno na comida. O impacto das palavras de Luna caiu como uma bomba no jantar. Os convidados olharam incrédulos para a menina suja e magra e para Valéria, que ficou pálida como um fantasma. Rafael, inicialmente cético, hesitou, mas algo nos olhos de Luna o fez parar e refletir. Ignorando o choque dos presentes, ele pediu que todos saíssem. Valéria protestou, mas ele estava decidido a descobrir a verdade. A noite foi longa. Em meio a gritos, acusações e lágrimas, Rafael descobriu que a traição de sua esposa ia muito além do que ele poderia imaginar. Luna permaneceu em silêncio, observando de um canto da sala, enquanto o casamento, que já estava em ruínas, se despedaçava por completo. Valéria saiu da casa naquela mesma noite, deixando Rafael sozinho, com a casa luxuosa que parecia ainda mais vazia e fria. Ele, por algum motivo que não conseguia explicar, ofereceu abrigo a Luna, mesmo que apenas por uma noite. Talvez fosse o desespero, ou a vontade de entender por que aquela menina de rua, que ele não conhecia, parecia saber tanto sobre sua vida. Nos dias seguintes, a presença de Luna na casa de Rafael se tornou uma constante. Ele a observava com curiosidade, tentando entender como aquela menina poderia saber de algo tão íntimo. Aos poucos ela foi baixando a guarda, contando fragmentos de sua história, das dificuldades que enfrentava nas ruas e de como tinha visto Valéria em situações suspeitas, o que a fez desconfiar dela. Embora ainda desconfiado, Rafael começou a sentir uma conexão inexplicável com a garota. Enquanto isso, Luna, que sempre desconfiara dos adultos, sentia algo diferente em Rafael. Ele não era como os outros. Havia algo nos olhos dele, algo que parecia quebrado, assim como ela. Aos poucos, uma confiança tímida começou a se formar entre os dois, e Luna percebeu que, pela primeira vez, poderia ter encontrado alguém que a enxergava de verdade. No entanto, havia algo nas sombras da história de ambos que permanecia oculto, algo que conectava Luna e Rafael de uma forma que eles ainda não compreendiam. Um mistério que aguardava para ser desvendado, algo que mudaria para sempre o destino dos dois. O silêncio da noite envolvia a mansão, quando Rafael, incapaz de dormir, caminhava pelo corredor. Lá fora, a cidade de São Paulo nunca dormia, e ele sabia que, em algum lugar, segredos sombrios esperavam ser revelados. Luna também não dormia, espreitando pela janela, com a sensação de que sua vida estava prestes a mudar, sem saber se para melhor ou pior. Pensamentos estavam longe, perdidos em um turbilhão de emoções conflitantes. Por que confiar em alguém que até pouco tempo atrás era apenas mais um dos ricos distantes, vivendo em um mundo que ela só podia observar à distância? No entanto, Rafael não parecia ser o típico homem indiferente que ela estava acostumada a ver. O carro finalmente chegou à mansão. Luna hesitou novamente antes de descer, sentindo-se deslocada em meio ao luxo ao seu redor. Rafael a guiou até a porta da frente, tentando parecer o mais acolhedor possível, mas sem conseguir esconder completamente o desconforto com a situação. Quando abriram a porta, a grandiosidade da casa a envolveu. Luna ficou paralisada, os olhos arregalados com o brilho do lustre no hall de entrada e os móveis luxuosos. "Você pode ficar no quarto de hóspedes", disse Rafael, indicando um corredor. "Se quiser tomar um banho e descansar, está tudo à sua disposição." Luna assentiu sem dizer nada. Ela se sentia um peixe fora d'água, mas a ideia de um banho quente era tentadora demais para recusar. Seguiu pelo corredor enquanto Rafael observava, sentindo uma estranha sensação de déjà-vu. Pela primeira vez, a mansão não parecia tão grandiosa e segura. Ela parecia vazia como ele. Depois de tomar banho, Luna emergiu do quarto com roupas novas, visivelmente desconfortável nas roupas que Rafael havia mandado comprar. Sentaram-se na sala, onde Rafael tentou conversar, mas as palavras pareciam flutuar no ar sem realmente alcançá-la. Luna estava alerta, mas algo dentro dela começou a relaxar. Era a primeira vez em anos que estava em um lugar seguro. Nos dias seguintes, uma rotina tênue se formou.
Rafael tentava manter uma vida normal, focando no trabalho durante o dia, mas sempre voltando para casa cedo, tentando criar algum tipo de conexão com Luna. Ela, por outro lado, explorava a mansão com cuidado, nunca se sentindo completamente confortável. Mas, aos poucos, sua desconfiança inicial começou a diminuir. A vida nas ruas ainda era uma ferida aberta, e ela sabia que não poderia apagar tudo tão facilmente. Uma tarde, Luna encontrou um pequeno quarto nos fundos da mansão, cheio de caixas e papéis antigos. Sua curiosidade a fez vasculhar o conteúdo até que encontrou um álbum de fotos antigas de Rafael e Valéria. As imagens mostravam sorrisos forçados, festas de luxo e viagens para lugares exóticos. Mas havia algo sombrio nos olhos de Valéria, um brilho que Luna reconheceu imediatamente. Era o olhar de alguém que esconde algo profundo. Rafael a encontrou folheando o álbum. Ele ficou surpreso ao vê-la ali, mas algo no jeito que Luna olhava para as fotos fez com que ele se sentasse ao seu lado. Ela sempre foi assim, ele confessou, enquanto Luna o olhava com atenção. Sempre perfeita, mas distante. Luna fechou o álbum e, pela primeira vez, sentiu que havia algo mais que os conectava. Ambos estavam lidando com perdas e traições, cada um à sua maneira. Mas ainda assim, existia uma diferença fundamental. Rafael sempre teve opções, enquanto ela nunca teve nenhuma. O inverno avançava e com ele a melancolia parecia invadir cada canto da mansão. Luna ainda resistia a baixar totalmente a guarda, mas algumas noites frias a encontraram sentada com Rafael, assistindo filmes ou simplesmente conversando. A tensão inicial foi dando lugar a uma estranha familiaridade, embora Luna nunca deixasse de lembrar que aquele não era seu lugar. Uma noite, Rafael decidiu perguntar algo que vinha remoendo há tempos. Por que você fez aquilo no restaurante? Por que arriscou tanto por alguém que você nem conhecia? Luna, que estava absorta em um livro que ele lhe dera, parou e olhou para ele com seriedade. Porque eu vi o que ela estava fazendo, respondeu ela, sua voz carregada de uma maturidade que não combinava com sua idade. E eu não podia simplesmente deixar acontecer. Talvez eu só quisesse provar a mim mesma que ainda existia algo bom nas pessoas. Rafael não soube o que dizer. A resposta de Luna era simples, mas havia uma profundidade nela que o comoveu. Ele se deu conta de que, assim como ele estava tentando salvá-la, de certa forma, ela já o havia salvo de um destino pior, viver uma mentira até o fim dos seus dias. O tempo passou, e a primavera trouxe uma leve mudança no ar. Rafael decidiu que era hora de dar um passo maior. Luna, eu sei que você não quer ficar aqui para sempre, disse ele certa noite, a voz hesitante. Mas eu queria te oferecer algo mais, uma chance de estudar, de ter uma vida diferente. Luna o olhou, a desconfiança voltando a brilhar em seus olhos. E por que você faria isso? Eu já te salvei, não estou te devendo mais nada. Não é sobre dívida, respondeu Rafael com um sorriso triste. É sobre escolhas. Você nunca teve uma, e eu quero que você tenha agora. Luna ficou em silêncio. A ideia de ter escolhas, de ser dona do próprio destino, era tentadora, mas assustadora. Parte dela queria acreditar que aquilo era possível, mas a outra, a parte marcada pela vida dura nas ruas, dizia que era apenas mais uma armadilha. Eu vou pensar. Foi tudo que ela conseguiu dizer antes de se levantar e sair da sala, deixando Rafael sozinho com suas próprias dúvidas. Naquela noite, Rafael ficou sozinho na sala, a luz suave da lareira projetando sombras nas paredes. Ele olhava para as chamas, perdido em pensamentos, quando ouviu um barulho vindo do corredor. Era Luna, segurando uma mochila. Seus olhos estavam decididos, mas havia um toque de medo em sua expressão. Eu vou aceitar sua oferta, disse ela, sua voz firme. Mas eu preciso fazer isso do meu jeito. Rafael assentiu, tentando não deixar transparecer a emoção que sentia. Claro, será do seu jeito. Luna deu um pequeno sorriso, talvez o primeiro sorriso verdadeiro que ele já havia visto. Ela colocou a mochila no chão e sentou-se ao lado dele, ambos encarando o fogo. Não havia necessidade de palavras naquele momento. A jornada deles estava apenas começando, e ambos sabiam que seria longa e cheia de desafios.
As sombras da traição ainda pairavam sobre a mansão, e segredos não revelados continuavam a rondar os corredores. Enquanto o fogo crepitava, iluminando o rosto de Luna, Rafael sabia que havia muito a descobrir, sobre Valéria, sobre ele mesmo e sobre a jovem que havia mudado sua vida para sempre. Memórias dolorosas que insistiam em voltar. Rafael ficou calado, sentindo o peso das palavras de Luna ecoarem pela sala silenciosa. Ele sabia que, naquele momento, qualquer palavra de conforto poderia parecer vazia ou condescendente, então escolheu apenas estar presente, deixando que o som da chuva preenchesse o espaço entre eles. Os minutos se arrastaram lentamente e Luna, ainda com o olhar fixo na janela, parecia estar decidindo algo importante dentro de si. Rafael, por sua vez, a observava com um misto de preocupação e respeito. Percebia que aquela garota, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte, estava aos poucos rompendo as barreiras que havia construído ao longo dos anos. Eu ainda não confio em você, disse Luna, quebrando o silêncio, sua voz baixa e carregada de uma honestidade crua. Mas obrigada por me deixar ficar. Rafael assentiu, sem desviar o olhar dela. Eu não espero que você confie em mim agora. Só quero que saiba que, independentemente de tudo, você sempre terá um lugar seguro aqui. Luna não respondeu. Apenas desviou o olhar, voltando a fitar a chuva lá fora. Havia uma nova tensão no ar, mas dessa vez não era uma tensão de desconfiança, e sim algo mais sutil, como se ambos soubessem que estavam começando a construir uma frágil ponte entre seus mundos tão diferentes. Nos dias seguintes, Luna continuou explorando a casa, mas agora com um pouco mais de curiosidade e menos cautela. Ela passava mais tempo na biblioteca, onde Rafael a encontrou várias vezes mergulhada nos livros. Os contos que ele havia deixado para ela pareciam despertar memórias adormecidas, trazendo à tona uma parte da sua infância que ela havia enterrado profundamente. Certa tarde, Rafael decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Ele entrou na cozinha onde Luna estava folheando um livro de receitas que encontrara na estante. Que tal prepararmos algo juntos? Ele sugeriu um pouco incerto. Luna o olhou surpresa sem saber como reagir. Eu nunca cozinhei nada assim, respondeu ela hesitante, mostrando a receita complicada que lia. Nem eu, confessou Rafael, rindo de forma descontraída. Mas acho que podemos tentar. O que acha? Luna concordou com um aceno tímido, e os dois passaram a tarde entre panelas e ingredientes, rindo dos erros e comemorando os acertos. O cheiro da comida fresca encheu a casa, e por um breve momento, Luna se permitiu esquecer o passado e simplesmente aproveitar o presente. Era a primeira vez que ela se sentia parte de algo, mesmo que fosse apenas um pequeno experimento culinário com um homem que ela mal conhecia, mas que começava a respeitar. Quando a noite caiu, eles sentaram à mesa e comeram juntos o que haviam preparado, entre risos e comentários sobre o desastre inicial na cozinha. Luna sentiu que algo estava mudando dentro dela. Uma sensação estranha de pertencimento que a assustava, mas também a confortava. Os meses passaram, e com o tempo, Luna começou a encontrar uma rotina naquela casa que antes parecia tão opressora. Ela estudava com livros que Rafael lhe emprestava, passava tardes lendo na biblioteca e, às vezes, ajudava na cozinha ou no jardim. A vida nas ruas ainda estava muito presente em sua mente, e ela sabia que não poderia apagá-la tão facilmente, mas havia algo de reconfortante em saber que, pela primeira vez, não precisava se preocupar em onde dormiria ou o que comeria. Rafael, por outro lado, sentia que Luna estava lhe ensinando algo que ele nunca havia imaginado aprender. A vida confortável e previsível que sempre tivera parecia cada vez mais vazia, quando comparada à força e resiliência que aquela garota demonstrava todos os dias. Ele se via tentando enxergar o mundo através dos olhos dela, e a cada dia sua visão do que realmente importava começava a mudar. Certa noite, enquanto ambos estavam na biblioteca, Luna fez algo que surpreendeu Rafael. Ela fechou o livro que lia e olhou para ele com uma expressão séria. Por que você nunca pergunta sobre a sua esposa? A pergunta saiu direta, quase abrupta,
e Rafael ficou imóvel, surpreendido pela mudança repentina de assunto. Ele respirou fundo, pensando na melhor forma de responder. Porque eu não quero que o passado dela defina o nosso presente, respondeu sua voz carregada de sinceridade. O que aconteceu com Valéria foi doloroso, mas eu escolhi seguir em frente. Luna o estudou por um momento, como se tentasse entender a profundidade daquela resposta. Finalmente assentiu, aceitando a resposta com um aceno lento de cabeça. Eu ainda tenho pesadelos, sabe? Confessou, sua voz quebrando um pouco. Às vezes eu sonho que estou de volta nas ruas, que estou sozinha de novo. E isso me assusta. Rafael sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Ele se levantou da poltrona e se sentou ao lado dela no chão, não como um adulto confortando uma criança, mas como alguém que também estava aprendendo a enfrentar seus próprios medos. Você não está sozinha, Luna. Eu estou aqui. E sempre estarei. Ela fechou os olhos, deixando que algumas lágrimas silenciosas escorressem por seu rosto. Era a primeira vez que chorava na presença dele, permitindo-se mostrar uma vulnerabilidade que guardara tão profundamente. Rafael, sem dizer nada, apenas colocou a mão sobre a dela, em um gesto simples, mas que carregava a promessa de que, acontecesse o que acontecesse, ele estaria ao lado dela. Com o passar do tempo, o vínculo entre eles se fortaleceu. A casa, antes apenas um refúgio temporário, começava a se transformar em um lar para Luna, mesmo que ela ainda mantivesse um pé atrás, sempre lembrando que tudo aquilo poderia desmoronar. Ela sabia que o mundo real não era tão seguro quanto aquela mansão, mas também estava aprendendo que, às vezes, era possível confiar, mesmo que apenas um pouco. Uma manhã, Luna desceu para o café da manhã com uma decisão tomada. Eu quero voltar lá, disse ela, sua voz firme. Rafael levantou os olhos confuso. Voltar onde? Às ruas, respondeu Luna, respirando fundo. Quero ver, quero me despedir. Quero sentir que essa parte da minha vida está realmente acabada. Rafael hesitou, mas viu a determinação nos olhos dela. Ele sabia que essa decisão era importante para ela, um passo necessário para finalmente fechar um capítulo que a havia marcado tão profundamente. Eu vou com você, disse ele depois de um momento, respeitando sua vontade, mas deixando claro que não a deixaria enfrentar isso sozinha. Eles saíram juntos naquela manhã, caminhando pelas ruas de São Paulo que Luna conhecia tão bem. Ela passou pelos becos e calçadas onde havia dormido, pelos pontos onde costumava procurar comida. Era como revisitar fantasmas do passado, mas desta vez com a segurança de que não estava mais sozinha. Quando chegaram ao terreno baldio onde tantas vezes se refugiara, Luna parou, olhou ao redor e sentiu um alívio inesperado. Eu sobrevivi, murmurou, quase para si mesma, enquanto Rafael observava em silêncio, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Eles voltaram para casa quando o sol já começava a se pôr, e Luna, pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse começar a construir algo novo, sem o peso constante do passado sobre seus ombros. Ela sabia que ainda havia muito a enfrentar, muitos desafios pela frente, mas agora, pela primeira vez, sentia que havia uma base firme para se apoiar. E naquela noite, enquanto a cidade de São Paulo brilhava à distância, Luna pegou o livro de histórias que Rafael lhe dera e começou a lê-lo novamente, página por página, sabendo que, agora, cada história falava sobre uma nova vida que ela estava pronta para começar. Vida difícil e cheia de desconfianças. Ele sentou-se ao lado deles, ouvindo histórias que o lembravam muito da trajetória de Luna. A cada narrativa de sobrevivência, sentia que estava fazendo a coisa certa, mas sabia que o caminho seria longo. Ele precisava de alguém que conhecesse de verdade aquela realidade para ajudá-lo a criar projetos que realmente fizessem a diferença. Foi então que ele teve uma ideia. Pediria a Luna para falar sobre sua própria experiência em um desses encontros, como um exemplo de superação e de esperança para aqueles jovens. Ele sabia que seria difícil para ela, mas acreditava que a mensagem que Luna poderia passar seria transformadora. Quando voltou para casa naquela noite, Rafael encontrou Luna estudando na sala, uma cena que sempre o emocionava. Ele se aproximou com cuidado,
sentando-se ao lado dela. Luna, eu queria te pedir um favor, começou ele, tentando escolher as palavras com delicadeza. Estou organizando um encontro na fundação com alguns jovens que, assim como você, viveram nas ruas. Eu acho que você poderia inspirá-los contando sua história. Luna, que estava concentrada em um livro, levantou os olhos, surpresa e um pouco assustada com o pedido. Eu não sei, Rafael, respondeu ela nervosa. Não sou boa com essas coisas. Minha história é complicada, não acho que sou a pessoa certa. Você é a pessoa certa, sim, insistiu ele, com um sorriso encorajador. Você sabe melhor do que ninguém o que é sobreviver nas ruas e o que significa receber uma segunda chance. Não precisa ser perfeito, só precisa ser você. Luna hesitou, sentindo um frio na barriga. A ideia de se expor era assustadora, mas ao olhar para Rafael, ela viu que ele acreditava de verdade nela. E talvez, só talvez, ela também pudesse acreditar um pouco mais em si mesma. Tudo bem, disse ela finalmente, a voz firme. Eu vou tentar. O dia do encontro chegou, e a ansiedade de Luna estava à flor da pele. Ela se arrumou com o uniforme da fundação, algo simples, mas que a fazia se sentir parte de algo maior. Quando entrou no auditório, viu os rostos curiosos dos jovens que estavam ali, cada um com sua própria história marcada pelo sofrimento. Rafael estava ao fundo, observando-a com um olhar encorajador. Respirando fundo, Luna subiu ao palco improvisado e pegou o microfone com as mãos trêmulas. Por um momento, o silêncio pareceu insuportável. Mas então, ao olhar para aqueles jovens, lembrou-se de quem ela era e de tudo que havia enfrentado. Lembrou-se das noites frias nas ruas, do medo constante, da solidão, mas também das pequenas vitórias, do conforto encontrado nos momentos mais simples e, finalmente, da oportunidade que Rafael lhe deu. Meu nome é Luna, começou ela, com a voz um pouco insegura. E por muito tempo eu vivi nas ruas. Eu sei o que é não ter um lugar seguro. Sei como é se sentir invisível, como se ninguém se importasse se você estivesse ali ou não. Mas eu quero dizer a vocês que existe esperança. Eu sei que parece impossível, mas alguém se importou comigo quando eu achava que ninguém mais o faria, e isso mudou tudo. À medida que falava, Luna começou a relaxar, e as palavras fluíam com mais naturalidade. Ela contou sobre sua mãe, sobre a vida difícil e sobre como encontrou uma força que nem sabia que tinha. Falou sobre as desconfianças que carregava, sobre o medo de confiar em alguém e sobre como, aos poucos, Rafael havia conquistado sua confiança. O auditório estava em silêncio. Cada palavra dela parecia alcançar o coração daqueles jovens que, assim como ela, conheciam as ruas como ninguém. No final, Luna se surpreendeu ao ver aplausos. Não eram aplausos de piedade, mas de reconhecimento. Ela havia falado de igual para igual, e aqueles jovens sentiam isso. Quando desceu do palco, Rafael estava esperando por ela, com um sorriso que misturava orgulho e emoção. Você foi incrível, disse ele, dando-lhe um abraço apertado. A fundação cresceu rapidamente nos meses seguintes. O impacto das palavras de Luna ecoou entre os jovens que passaram a ver nela uma figura de inspiração. Ela continuava estudando, determinada a alcançar seus objetivos, mas agora também participava ativamente dos projetos da fundação, aconselhando Rafael sobre o que funcionava ou não e trazendo uma visão realista das necessidades de quem vive nas ruas. Em uma tarde, Rafael chegou com uma proposta ousada. Luna, eu estive pensando, o que acha de ser parte da equipe da fundação? Oficialmente como uma coordenadora. Você conhece essa realidade melhor do que qualquer um de nós, e acho que sua contribuição pode ser ainda maior. Luna ficou surpresa, mas uma alegria inesperada iluminou seu rosto. Ela nunca havia pensado que poderia ocupar uma posição assim, mas ali estava ela, diante de uma chance real de fazer a diferença. Você acha que eu consigo? Perguntou ela, insegura. Eu tenho certeza que sim, respondeu Rafael com firmeza. Você já provou isso. Agora só precisa acreditar mais em si mesma. E assim, Luna aceitou o desafio. Com o apoio de Rafael, ela começou a trabalhar na fundação,
coordenando programas de apoio a jovens vulneráveis, visitando abrigos e dando palestras em escolas e centros de acolhimento. A cada nova tarefa, a confiança de Luna crescia, e ela se tornava uma figura respeitada não só pelos jovens que ajudava, mas também pela equipe da fundação. O tempo passou, e Luna não era mais a garota desconfiada que Rafael encontrou nas ruas. Ela se tornara uma jovem determinada, cheia de sonhos e com um brilho nos olhos que ninguém poderia apagar. Rafael, por sua vez, havia encontrado um propósito verdadeiro em sua vida, algo que ia muito além dos negócios e do luxo que outrora o definiam. Eles trabalhavam juntos na fundação, planejando novas iniciativas e ampliando o alcance dos projetos. A parceria entre eles, nascida de uma situação de desespero e perigo, se transformou em uma amizade sólida e inspiradora. Os dois haviam encontrado algo que nem o dinheiro, nem o poder poderiam comprar. Um sentido verdadeiro para suas vidas. Mas mesmo com todo o progresso, sabiam que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios. As cicatrizes do passado não desaparecem facilmente, e os obstáculos que Luna e Rafael enfrentaram os ensinaram a ser cautelosos. A sombra de Valéria ainda pairava sobre eles, mesmo que distante, e ambos sabiam que a vida sempre poderia lhes apresentar novos desafios. Em uma noite calma, após mais um dia de trabalho intenso na fundação, Luna e Rafael estavam sentados no jardim da mansão, observando as estrelas. A cidade de São Paulo brilhava ao fundo, e a brisa fresca da noite trazia um toque de serenidade ao momento. "Você acha que a gente vai conseguir ajudar todas essas pessoas?" perguntou Luna, com a cabeça encostada no ombro de Rafael, um gesto de confiança que ela havia aprendido a ter com o tempo. "Eu acho que estamos fazendo o que podemos", respondeu ele, olhando para o céu. "E se conseguirmos mudar a vida de pelo menos uma pessoa, já vale a pena." Luna sorriu, sentindo-se em paz. "Então acho que estamos no caminho certo." Enquanto observavam as estrelas, uma sensação de esperança os envolveu. Eles sabiam que o passado havia deixado marcas, mas agora, mais do que nunca, estavam determinados a enfrentar o futuro juntos, sabendo que, independentemente do que viesse, não estariam mais sozinhos. E a história de Luna, de Rafael e de todos aqueles que eles tocariam ainda estava apenas começando. Luna e Rafael seguiram com suas vidas, comprometidos com a missão que haviam abraçado. A fundação crescia mais a cada dia, tornando-se uma referência para jovens em situação de vulnerabilidade. O impacto do trabalho deles foi além de oferecer abrigo e educação. O que começaram a construir era uma verdadeira comunidade de apoio, um espaço onde as pessoas podiam se sentir acolhidas e vistas. Luna, agora mais confiante do que nunca, se tornou uma das figuras principais da fundação. Ela liderava oficinas, organizava eventos e participava de encontros com outros jovens, sempre compartilhando suas experiências de forma honesta e poderosa. Sua história passou a inspirar não só os jovens atendidos, mas também toda a equipe da fundação e outras organizações que buscavam um exemplo de como transformar vidas. A habilidade de Luna com a escrita também floresceu. Ela começou a documentar as histórias de outros jovens, publicando crônicas e artigos que destacavam a força e a resiliência de quem já havia enfrentado tanto. A escrita se tornou uma forma de cura, não só para ela, mas para todos aqueles que liam suas palavras e se sentiam compreendidos. Com o incentivo de Rafael, ela começou a trabalhar no esboço de um livro, uma coletânea de histórias reais de superação. Rafael, por sua vez, expandiu o alcance da fundação. Ele fechou parcerias com empresas que ofereciam estágios e oportunidades de trabalho, criando um ciclo de inclusão onde os jovens poderiam aprender, crescer e se inserir no mercado de trabalho com dignidade. Sua própria transformação como empresário chamou a atenção de antigos colegas que, antes céticos, passaram a apoiar a causa, sensibilizados pelo exemplo que ele e Luna davam. 5 anos se passaram e a fundação se tornou um símbolo de esperança em São Paulo. Naquele tempo, Luna se formou no ensino médio com honras, uma conquista que a encheu de orgulho. Rafael estava ao lado dela na cerimônia de formatura, com um sorriso emocionado,
vendo aquela jovem que um dia invadiu sua vida de forma tão inesperada se tornar um exemplo de força e coragem. No evento de comemoração dos 5 anos da fundação, Luna foi convidada a fazer um discurso. O auditório estava lotado com jovens, educadores, apoiadores e figuras influentes que acompanhavam o trabalho da organização. Rafael, ao fundo, a observava com um misto de orgulho e emoção. Quando Luna subiu ao palco, o silêncio se instalou na sala. Quando entrei na vida de Rafael, começou ela, sua voz clara e segura, eu era apenas uma garota das ruas, tentando sobreviver. Não confiava em ninguém, porque a vida tinha me ensinado que confiar era perigoso. Mas hoje estou aqui, com uma vida que jamais pensei que seria possível. Não porque alguém fez tudo por mim, mas porque alguém acreditou que eu poderia fazer por mim mesma. Ela fez uma pausa, observando os rostos atentos à sua frente. Acreditem, não foi fácil. O medo, a dor e as cicatrizes ainda estão comigo. Mas aprendi que essas cicatrizes não definem quem eu sou. Elas são apenas parte do caminho que me trouxe até aqui. E eu quero que todos os jovens que estão aqui saibam que há esperança, que vocês não estão sozinhos e que sim é possível recomeçar. O auditório explodiu em aplausos. Rafael, com lágrimas nos olhos, sentiu que tudo o que haviam enfrentado até aquele momento havia valido a pena. Ele sabia que a jornada de Luna não tinha sido fácil, mas era exatamente por isso que a vitória dela era tão significativa. Depois do evento, Luna se aproximou de Rafael, os olhos brilhando de alegria. Conseguimos, disse ela, e ele apenas assentiu emocionado. Sim, conseguimos, respondeu ele, mas ainda temos muito o que fazer. E faremos, disse Luna, com um sorriso determinado. Juntos. Com o passar dos anos, a fundação se expandiu para outras cidades, e Luna se tornou uma das principais lideranças do projeto, ajudando a traçar os novos rumos da organização. Rafael, que havia iniciado aquela jornada buscando redenção e propósito, encontrou algo ainda mais valioso: uma nova família e um sentido de vida que ele jamais imaginou que teria. Luna publicou seu livro, que se tornou um sucesso. Nele, não contava apenas sua história, mas a de muitos jovens que tiveram a chance de recomeçar graças ao trabalho que ela e Rafael haviam iniciado. Ela também começou a estudar para ser assistente social, com a intenção de continuar ajudando jovens a encontrarem seu caminho. No aniversário de 10 anos da fundação, a cidade de São Paulo homenageou Rafael e Luna pelo trabalho transformador que realizavam. Eles estavam no palco, de mãos dadas, olhando para uma plateia repleta de jovens cujas vidas haviam mudado graças ao projeto. Aquele momento simbolizava o que ambos haviam conquistado juntos. Ao final da cerimônia, Luna e Rafael se retiraram para um canto tranquilo, longe dos holofotes, apenas para apreciar o momento juntos. Eles sabiam que a vida continuaria trazendo desafios, mas também tinham a certeza de que estavam prontos para enfrentá-los. Estamos apenas começando, disse Luna, olhando para Rafael com um sorriso. Ele concordou, segurando a mão dela com firmeza. Sim, apenas começando. A jornada de Luna e Rafael foi, em essência, uma história sobre segundas chances, redenção e, acima de tudo, sobre o poder transformador do amor e da compaixão. E assim, juntos, eles seguiram, prontos para escrever os próximos capítulos de suas vidas, sabendo que, por mais difícil que fosse o caminho, nunca mais estariam sozinhos. E aí, o que você achou da história? Deixe a sua opinião nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar as próximas histórias do canal.